Oh, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse dia abençoado, nós vamos à palavra de Deus, uma breve meditação. Não saia daí. Olha só o que diz a palavra de Deus. Atos no capítulo 20, versículo 29. O apóstolo Paulo dizendo, aos Éfesos, dando orientação à igreja de Éfeso, que diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos vorazes, cruéis, que não perdoarão o rebanho, e de que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Essa é a orientação aos Éfesos que o apóstolo Paulo está trazendo e que perdura para nós até hoje. Porque o apóstolo Paulo cuidou com tanto carinho, deu a base, o fundamento dos apóstolos nas doutrinas, nos princípios da palavra de Deus, trazendo e iluminando todo o ensinamento e contexto desde Gênesis até Apocalipse. Ele trazendo para o povo de Deus a orientação certa para viverem debaixo de princípios espirituais e atenção pelo que precisavam ter, porque ele já previa, viria pessoas com características de lobos vorazes, lobos que não perdoam. Isso quer dizer, lobos que se transvestem até de ovelha para se aproximar da ovelha e depois levar a ovelha ao seu propósito. E o propósito dos lobos sempre é matar, sempre é tirar a vida para se alimentar, para se locupletar. E aí que o apóstolo Paulo está trazendo esses alertas, essas instruções, para que eles estivessem, até os que lideravam os bispos. Se você for ver os versículos anteriores, ele diz: olhai por vós, bispos, dos quais constituísse sobre o rebanho de Deus. Olhai por vós e pelo rebanho, porque uma coisa interessante, está atento àquilo que os lobos querem fazer. É necessário que aquele que lidera esteja olhando por si e pelo rebanho. É necessário estar atento a tudo aquilo que vem de encontro para tirar a base e o fundamento dos apóstolos, a base e o fundamento da palavra de Deus para o nosso viver diário. E ele já prediz, ele profetiza em outras palavras. Ele diz: olha, entrarão e no meio de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Coisa pervertida é coisa torcida, com malignidade, com má intenção. Ele já diz: olha, vocês mesmos começarão a se levantar, alguns de vós, com palavras perversas, para atrair as ovelhas a si, para atrair o povo para vocês. E isso é algo que no meio de todas as lideranças nós precisamos estar atento àquilo que no meio das igrejas acontecem. Pessoas que não foram levantadas e não têm o respaldo de Deus, mas falam e abraçam, e por algum carisma natural, por alguma liderança natural, começa a falar aquilo que o povo quer ouvir. Isso quer dizer falar o que agrada a alma e a carne, e não aquilo que desagrada, porque muitas verdades bíblicas desagradam a nossa natureza. É preciso entrarmos pelo funil, pelo lugar estreito, para podermos ser aprovados naquilo que desagrada a nossa natureza carnal, humana e pecadora e falível. E aí muitos tomam disso e as pessoas querem ouvir aquilo que querem ouvir, começam a ouvir, ir após, formando. Já diz a palavra, o apóstolo Paulo já diz também em outro texto que formarão doutores, que falarão aquilo que querem ouvir também, que satisfarão aos ouvidos do ouvinte naquele pecado que lhe agrada ou naquilo que ele não quer nem denominar como pecado, quer, na verdade, classificar o que não é pecado, o que é pecado em não pecado, classificar o que é pecado em coisa certa e justa. E nós estamos vivendo debaixo do desafio nesse tempo, e é o desafio da igreja, estarmos atentos aos lobos vorazes, aqueles que se levantam e querem falar perversidades como se fossem coisas certas,
o interessante é que os que falam perversidades falam de uma maneira totalmente enganosa, sabe? Há totalmente um aspecto enganador, uma capa que protege aquela mentira e fica aquela capa como se fosse bonita, linda, colorida e de verdade. Mas por baixo há escuridade, podridão, erro e algo fatídico para a vida cristã. Nós precisamos, portanto, estar nessa época, nesse tempo que atravessamos, atento a estes aspectos, atento a estes roubadores da bênção, atentos aos que são lobos vorazes, lobos que querem trazer para si o alimento que é a própria ovelha. Você tem se deixado ir por algum tipo de engano? Será? Porque engano é engano. Muitas vezes pensamos que é certo e estamos indo debaixo do engano, porque estamos padronizando o pecado, porque estamos dizendo que o errado é o certo pela vontade que temos de permanecer no erro. Esta palavra que estou dizendo, ela não é acusadora, mas ela é pesada como Jesus trazia. Ele nos confrontava e trazia à luz do nosso entendimento aquilo que estivéssemos errando, o que os discípulos estavam errando. Ele trazia à tona, ele mostrava, e isso é necessário nesse tempo. Portanto, ousemos a cada dia olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, vê se há em mim caminho errante e me conduz a caminhos verdadeiros, retilíneos, por vias retas, me leve aos lugares certos. Nesse tempo, o auto-engano é algo que é um adversário. O auto-engano já é um lobo voraz desse tempo. E as pessoas prosseguem fazendo, abrindo igrejas aqui e acolá, sem o entendimento daquilo que realmente Deus quer e de qual é a vontade de Deus. Como está a sua caminhada espiritual nesse exato momento? A quem você tem procurado estar debaixo de liderança e de autoridade? Às vezes nos confundimos e entramos debaixo de autoridades que não deveria estar, porque não fazemos a análise correta se é lobo voraz, se é aqueles que falam a perversidade, como está escrito aqui pelo apóstolo Paulo. Porque falar perversidade nós pensamos que é uma maldade muito grande, e muitas vezes a coisa perversa ela é com sentido de disfarçatez, é perversidade, mas é algo que não é reto, não é justo, é algo que distorce e leva a pessoa à própria destruição, ao próprio fracasso espiritual. Que os nossos corações meditem isso neste dia, longe de mim de ser uma palavra de condenação ou acusação a alguém, é uma palavra de alerta. Venhamos viver o alerta que o apóstolo Paulo dá à igreja aos Éfesos, e que seja para a nossa vida, para a nossa saúde espiritual, a nossa caminhada espiritual. Que Deus abençoe o seu coração e a sua vida. E lembrando, hoje, quarta-feira, 19h30, estamos aqui em nossa sede em Olaria, cidade de Nova Friburgo, clamando e buscando a Deus. Deus te abençoe.